Outra coisa, galera, com relação à abolição da escravidão, é importante registrar que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. A população liberta não foi reinserida na população através de distribuição de terra, acesso ao emprego, muito pelo contrário, ela ficou largada à própria sorte, o que vai fazer originar-se as primeiras favelas e guetos do Brasil. Paralelamente, galera, o Brasil já vinha com uma política de incentivo à imigração de europeus para o Brasil desde a segunda metade do século XIX para substituir a mão de obra escrava pela mão de obra livre, considerada motor do desenvolvimento econômico. Mas por que a mão de obra europeia se, depois da abolição da escravidão, já havia grandes contingentes de homens para trabalhar aqui, que eram os homens negros recém-libertos da escravidão? Porque naquele momento, galera, coincidiu, galera, com o momento em que a ideologia racista difundia-se pelo mundo. Surgia no Brasil, galera, um movimento de tentativa de branqueamento da população em virtude das teorias racialistas que difundiam-se na Europa daquele momento. Uma das principais ideologias que passava a existir na Europa e que vai chegar no Brasil através das faculdades, pensadores, era a teoria das raças. Qual que era a teoria das raças? É de que existiria uma hierarquia natural no mundo em que existiria uma hierarquia racial que seria natural. Nessa hierarquia racial, brancos estariam no topo, asiáticos e negros e indígenas estariam no último estágio de desenvolvimento das raças. De acordo com essa teoria, os países seriam desenvolvidos ou atrasados de acordo com a composição étnica das sociedades. O Brasil, nessa explicação, seria um país atrasado e pouco desenvolvido, porque aqui existiria muitas pessoas negras, ao passo que a Europa seria um continente de países desenvolvidos, porque lá existiria uma grande população branca, que seria, pela teoria da hierarquia das raças, mais inteligente e mais devotada ao trabalho do que a população negra. Essa teoria não levava em conta que o atraso do Brasil vinha por conta de séculos e séculos de exploração e colonização por Portugal. Essa teoria também não levava em conta, galera, que a situação de pobreza da população negra não era advinda de uma inferioridade intelectual ou moral, e sim por conta da sua situação de subalternização e subordinação oriunda da escravidão. Não podemos nos esquecer, galera, que o contexto global daquela época, que era qual, galera? O contexto do imperialismo. O imperialismo foi uma política de conquista territorial e domínio de territórios da África, da Ásia e da Oceania, que consistia no quê? As nações mais industrializadas da Europa, como a Inglaterra, a Bélgica, a Holanda e a França, e depois, um pouquinho mais tarde, a Itália e a Alemanha, que haviam se desenvolvido industrialmente, começaram a avançar em conquistas militares pela África, pela Ásia e pela Oceania, em busca de 3 elementos. O primeiro deles, galera, era a aquisição de matérias-primas importantíssimas para alimentar o desenvolvimento industrial, como borracha, por exemplo, minério de todos os tipos e outras matérias-primas. Também buscava-se na África, galera, uma região que fornecesse mão de obra para a extração dessas matérias-primas, e para a extração dessas matérias-primas que seriam enviadas para a Europa, além de um mercado consumidor para a produção europeia que precisava ser escoada para enriquecer os grandes industriais da Europa, principalmente os ingleses. Ou seja, existia um objetivo econômico no avanço e conquista dos europeus pela África e pela Ásia. Esses objetivos econômicos de enriquecimento, é claro, eram escondidos. A principal desculpa utilizada pelos europeus era a ideologia da hierarquia de raças. De acordo com essa ideologia, o continente africano, asiático e da Oceania seriam habitados por povos bárbaros, ainda num estágio primitivo de desenvolvimento, incapazes de desenvolverem por conta própria os países em que eles moravam. Desse ponto de vista, galera, os europeus estariam cumprindo uma suposta missão civilizacional, que pode, por exemplo, ser personificada no famoso poema do século XIX, que é o Fardo do Homem Branco, que seria o de levar o desenvolvimento científico para esses países, levando eles a desenvolver o progresso, ou seja, seria a missão dos europeus levar a civilização para esses países, para que eles saíssem do estágio primitivo e tornassem-se nações desenvolvidas. Obviamente que conquistar militarmente um continente inteiro como a África teria que ser justificado ideologicamente, né? Então, para justificar a invasão a esses povos, surgem as explicações, surgem as teorias raciais
dentre elas o evolucionismo social e o darwinismo social. O evolucionismo social, por exemplo, classificava as sociedades humanas como bárbaras, primitivas e civilizadas, sendo os povos da África povos bárbaros e primitivos, sendo, por exemplo, sendo de acordo com essa teoria, a África, a Ásia e a Oceania, sociedades habitadas por povos bárbaros e incivilizados, incapazes de desenvolver essas regiões por conta própria. Sendo a Europa, por exemplo, uma região civilizada, capaz de levar o progresso científico para essas regiões e civilizar suas populações através da política colonial, o que seria uma justificativa para o avanço imperialista da Europa pela África e pela Ásia, o que na verdade escondia o verdadeiro objetivo, que era o objetivo de desenvolvimento econômico através da exploração dessas regiões. Inclusive, galera, ocorre naquele momento a chamada Partilha da África, que é a divisão de regiões da África entre as potências europeias. Obviamente que isso não vai se dar de forma totalmente pacífica, galera. As potências europeias vão disputar entre si a posse de colônias na África e na Ásia. E aqui vai um spoiler das próximas aulas. É justamente, galera, a partilha da África que vai levar à Primeira Guerra Mundial em 1914 através do choque de interesses interimperialistas entre as nações europeias. Mas chegaremos nisso nas próximas aulas. Dessas noções, por exemplo, surge o darwinismo social, defendido por pensadores como Herbert Spencer e Arthur de Gobineau. O darwinismo social estava a defender, galera, que no mundo existiria uma competição entre as raças e que algumas se desenvolveriam mais do que outras. Inclusive, galera, é do Herbert Spencer a famosa frase sobrevivência dos mais aptos, que muitas pessoas acham que foi o Charles Darwin que desenvolveu. A teoria do darwinismo social seriam os europeus brancos, aqueles que teriam se desenvolvido mais e que teriam, portanto, galera, o direito de sobrepujar as demais raças. É do darwinismo social que vai nascer outra ideologia, que é a eugenia. A eugenia, por exemplo, defendia os casamentos apenas entre aqueles das mesmas raças para que as características consideradas desejáveis, como a cor da pele, por exemplo, fossem transmitidas aos descendentes. De acordo com a teoria da eugenia, por exemplo, a miscigenação seria algo ruim, porque atrasaria o desenvolvimento social através da mistura das características desejáveis, que eram dos brancos, com das características indesejáveis, que era da população negra. Como assim características indesejáveis? De acordo com essas teorias, galera, a população branca seria mais inteligente, teria uma moral superior e seria mais afeita ao trabalho do que brancos e negros considerados intelectualmente inferiores e menos afeitos ao trabalho. Essa teoria tentava justificar o racismo através de elementos científicos. Embora hoje em dia, com o desenvolvimento das ciências, essas teorias sejam totalmente desacreditadas. No Brasil, galera, as teorias raciais chegaram na segunda metade do século XIX com uma adaptação. Aqui buscou-se, galera, trazer o homem branco europeu numa tentativa de branquear a população do Brasil, porque acreditava-se que, com a inserção de mais brancos no Brasil, o atraso ocasionado pelos anos de escravidão seria contrabalanceado. Outra coisa que acreditou-se, galera, é que a mistura e a miscigenação de brancos ou negros faria com que nas próximas gerações a população brasileira fosse pouco a pouco sendo branqueada, porque as características da população negra seriam diluídas com a introdução do elemento branco. Uma pintura que retrata isso muito bem, galera, é a pintura A Redenção de Can, que eu quero que vocês observem nesse momento. Observe os elementos dessa pintura. Temos nela um homem branco, provavelmente um imigrante europeu sentado. Do lado dele temos a esposa dele, uma mulher parda, e ao lado da mulher parda temos uma mulher negra retinta. Essa mulher, ela está descalça, simbolizando a barbaridade, que seria dos escravos que andariam descalços. Essa mulher está orando e olhando para o céu, praticamente agradecendo. A filha dela, muito provavelmente, é fruto da mistura dela, que é uma mulher negra, com um homem branco. E vemos que ela nasceu um pouco mais parda. E vemos que no braço dela há a neta da mulher negra. Muito provavelmente fruto da relação do homem branco europeu com a filha dela, que era parda. Esse quadro tenta transmitir a ideia de que geração após geração a população do Brasil ficaria mais clara. A geração da filha... A geração da mulher, que é a mãe da criança, por exemplo, é um pouco mais clara que a geração da mãe, que é mais escura, sendo que o bebê em seu colo é ainda mais branca do que a mãe,
mostrando que os casamentos interraciais entre a população negra brasileira e a população branca trazida de fora, pouco a pouco branquearia a população. Também discutia-se no parlamento brasileiro, na época do fim da escravidão, sobre que tipo de imigrante deveria ser trazido para cá. Os políticos brasileiros defendiam, galera, intransigentemente que o imigrante europeu deveria ser trazido. Cogitou-se, por exemplo, em alguns momentos, trazer para cá imigrantes chineses e japoneses, porém as propostas foram violentamente rejeitadas no Congresso. O imigrante europeu era considerado em todos os aspectos superiores e responsável por fazer o Brasil alcançar o progresso. Desde 1818, o governo subsidiava a chegada de imigrantes alemães e suíços no Rio de Janeiro, onde vão surgir as primeiras colônias alemãs. Depois, galera, o governo brasileiro começa a dar terras de graça para colonos alemães e italianos desenvolverem a pequena agricultura para poderem vender no mercado interno, barateando o preço dos alimentos. Mas aí, galera, os grandes proprietários das fazendas de café começam a reclamar que se os imigrantes ganhassem terra, ao passo que a escravidão estava acabando no Brasil, não haveria mão de obra para trabalhar nas fazendas do Brasil. Então é aprovada em 1850 a chamada Lei de Terras do Brasil. Como que a Lei de Terras no Brasil funcionava? A partir daquele momento, galera, a ocupação de terras não poderia ocorrer da forma como ela vinha ocorrendo no Brasil, que era de forma livre. As terras que não tinham proprietário ainda passavam todas a ser terras do governo, terras devolutas, e as propriedades que já estavam na mão de alguns proprietários rurais passavam a ser delimitadas pelo governo. Então, a partir daquele momento, no Brasil, quem tinha terras já tinha, e quem não tinha só poderia ter acesso à terra através da compra, o que vai dificultar muito, galera, a vida dos ex-escravos negros do Brasil que haviam recentemente saído da escravidão, que não tinham dinheiro para comprar terras, e também vai dificultar a vida dos imigrantes italianos, alemães, da Europa em geral, que ao chegar ao Brasil não tinham mais terras de graça para trabalhar. Até mesmo a doação de terras era proibida no Brasil. Outra coisa que vai acontecer, galera, e isso vai consolidar, galera, a concentração de terras nas mãos daqueles fazendeiros que já tinham muitas terras no Brasil, e vai formar, galera, uma gigantesca população sem terras no Brasil. Aí a população negra que havia acabado de sair da escravidão e a população branca vinda da Europa, que sem escolha vai trabalhar nas terras dos grandes cafeicultores paulistas e nos primeiros empregos urbanos que vão surgindo na cidade. Os grandes fazendeiros também aproveitaram daquele momento de delimitação das fronteiras das suas terras, galera, para aumentar as suas propriedades rurais através, por exemplo, da falsificação de documentos de sesmaria que comprovassem a posse de terras. Esse processo chamado de grilagem de terras, a falsificação de documentos que comprovava a posse de determinada quantidade de terra. Isso vai ser feito, por exemplo, galera, através da extensão da cerca da propriedade rural para terras que não pertenciam aos fazendeiros, através, galera, da expulsão de pequenos fazendeiros de suas terras, através também, galera, da expulsão de pequenos fazendeiros e de suas famílias de suas terras, que seriam incorporados às fazendas dos grandes fazendeiros, o que vai piorar a desigualdade social no Brasil e aumentar a concentração rural nas mãos de poucos fazendeiros. Em 1848, o senador Nicolau de Campos Vergueiro, que eu já mencionei nas aulas anteriores, vai propor as colônias de parceria. O deputado Nicolau de Campos Vergueiro vai inclusive ceder a fazenda pessoal dele para ser o primeiro laboratório de testes com imigrantes europeus. Agenciadores desses fazendeiros iriam até países da Europa como a Itália e a Alemanha para incentivar europeus a virem para o Brasil trabalhar no Brasil. Lembrando que naquele momento, galera, a Itália e a Alemanha eram um país passado por uma modernização e uma industrialização intensiva que culminou na expulsão de centenas e centenas de camponeses de suas terras. Então havia um excedente populacional muito grande na Itália que não tinha perspectivas de vida nem na Itália e na Alemanha, o que vai facilitar, galera, para esses agenciadores a convencer essas pessoas de que elas teriam uma vida melhor no Brasil. Chegando no Brasil, era dito a elas que elas contrairiam uma dívida, né, com esses fazendeiros por conta do fato de que eles pagaram o transporte deles da Europa para cá. E também, galera, eles contrairiam uma dívida, galera, e também contrairiam uma dívida por conta do acesso às ferramentas, a primeira alimentação deles aqui no Brasil, e também pelo fato de que geralmente nas fazendas existiam armazéns de alimentos e esses europeus, ao chegarem no Brasil e se instalarem nas fazendas do interior de São Paulo, tinham que comprar comida principalmente desses fazendeiros, nos armazéns que eles tinham nas fazendas.
Acontece, galera, que esses primeiros italianos e alemães que vão chegar primeiramente nas fazendas do senador Nicolau de Campos Vergueiro, mas também depois nas fazendas de outros fazendeiros, vão contrair dívidas enormes, dívidas impagáveis. Primeiramente, os alimentos vendidos no armazém das fazendas dos fazendeiros de São Paulo eram a preços muito maiores do que os alimentos vendidos nos armazéns das grandes cidades, das quais as fazendas do interior de São Paulo estavam muito afastadas. Depois, galera, existia a manipulação de contas nos cadernos de poupança das fazendas, sem falar que os empréstimos concedidos aos europeus, o custo da passagem da Europa para cá eram superfaturados com juros imensos, de maneira que esses primeiros trabalhadores que vieram para cá contraíam dívidas impagáveis que nunca eram pagas mesmo com anos de trabalho, que os colocava quase que no regime de semi-servidão. Outra coisa é que esses fazendeiros, muito acostumados a tratar com trabalhadores escravizados, tratavam os trabalhadores europeus quase que de forma desumana, não ouvindo as reclamações. Só que outra coisa, galera, que os trabalhadores europeus não acostumados a regime de trabalho forçado como os escravos do Brasil, começaram rapidamente a protestar, a apelar às autoridades policiais do Brasil, a iniciar verdadeiras greves nas fazendas, algo que os fazendeiros brasileiros não estavam acostumados. Isso vai fazer com que o primeiro sistema de parceria, galera, não desse certo e vai levar, galera, a uma interrupção da chegada de italianos e alemães no Brasil. Na própria Itália e na própria Alemanha vão surgir leis que proibiam, galera, a imigração de europeus para cá, porque chegou ao conhecimento desses governos a forma como esses trabalhadores eram tratados no Brasil. Naquela época, em 1857, existia só em São Paulo mais de 60 colônias de parceria, fora as que vão surgir nos estados do sul do Brasil, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Para contornar o problema, o governo brasileiro adota a imigração subvencionada. Como que ela funciona? A partir daquele momento, não era mais os agenciadores que pagavam, entre aspas, a passagem do imigrante europeu para cá. A partir daquele momento, era o próprio governo que pagava a passagem do imigrante europeu aqui para o Brasil. E de onde o governo tirava esse dinheiro? Ele começou a colocar imposto nos grandes fazendeiros em cima de cada escravo que eles tinham. Ou seja, cada fazendeiro agora pagava um imposto para o governo de acordo com a quantidade de escravos que eles tinham em suas fazendas. Esse imposto vai custear a chegada de imigrantes alemães, italianos, franceses e até mesmo alguns espanhóis e portugueses aqui para o Brasil. E lá no início do século XX, lá para 1905, até mesmo de imigrantes japoneses. Esses imigrantes chegavam em São Paulo, recebiam novas roupas, algumas ferramentas e eram alimentados pelos funcionários públicos, e das pousadas que eles estavam em São Paulo, eles eram redistribuídos para as fazendas de café do interior de São Paulo, onde eles passariam a trabalhar para os fazendeiros no regime de trabalho assalariado. Inclusive vai surgir, galera, por parte de algumas autoridades e políticos brasileiros a preocupação com a integração dos elementos dos imigrantes alemães no Brasil, que tinha uma cultura radicalmente diferente, professavam muitos deles uma religião diferente da religião oficial do Brasil, que era católica, e principalmente eles tinham uma língua muito diferente do português, que era o alemão. Então surgiria, galera, o perigo dessas sociedades que estavam no sul do Brasil e no interior de São Paulo não se integrarem à população local por conta das diferenças linguísticas e das diferenças culturais. Esse problema não se encerra no século XIX, ele vai entrar no século XX, quando o Brasil já era uma república, porque essas comunidades de alemães, por exemplo, do sul do país, não se integravam à população brasileira, se negavam a adotar o português como língua oficial e continuavam falando o alemão. Sem falar, galera, que eram sociedades muito isoladas entre si, que não se misturavam com a população local. Inclusive, é somente na década de 30, quando Getúlio Vargas era o governante do Brasil, que vão surgir leis que obrigavam essas sociedades a adotarem o português como língua oficial, por conta de um projeto do governo Vargas que obrigava essas populações a se assimilarem à população brasileira. Entre 1819 e 1940, chegaram simplesmente 5 milhões de imigrantes no Brasil. O Brasil, a partir daquele momento, se configurava como um país republicano e multiétnico. Então, galera, nessa aula encerramos o período imperial. Na próxima aula, galera, veremos como vai se dar o Brasil República e a acomodação de todos os novos elementos sociais ao novo regime republicano.